Estamos em pleno verão e seguimos na estação mais quente do ano até meados de março, quando chega o outono. Você consegue imaginar o impacto que a mudança de estação causa em um paciente asmático? Conversamos com o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho, que contou um pouco mais sobre essa doença que afeta 20 milhões de brasileiros. Confira o episódio da Rádio Novartis. Olá pessoal, está começando mais um episódio da Rádio Novartis e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante e bastante curioso. A gente vai falar sobre asma, cuidados com a asma no verão. A gente fala muito de asma no inverno, né? Mas a gente acaba esquecendo que verão também é uma estação do ano aí que a gente precisa ter cuidados com essa doença respiratória. E a gente está com um convidado super especial, o Dr. Megda, que vai responder aqui algumas perguntas da nossa audiência. Doutor, eu vou começar com uma primeira pergunta. A cada troca de estação, os pacientes asmáticos eles costumam sentir a mudança também na própria saúde. Por que isso acontece? Olá, tudo bem? Então é isso mesmo que acontece, né? A asma é uma doença que ela cursa com hiperresponsividade. Esse nome tão feio, né? O que quer dizer? Que o brônquio do paciente asmático ele responde de uma maneira muito desregulada a algum estímulo que sai do normal. Então imagina você está numa temperatura aí de 20 graus e de uma hora para outra você vai para uma cidade muito quente. Essa alteração abrupta de temperatura no ambiente pode te fazer ter uma alteração no brônquio que ele vai fechar o brônquio. E o contrário também é verdadeiro. Imagina você estar num dia muito calor e dá aquela mudança de temperatura no outro dia, cai 10 graus. Isso é muito comum no Brasil. Então o meu brônquio vai responder de uma maneira normal, também fechando e ocasionando os sintomas da asma. Tá, e doutor, para quem não conhece nada disso, o que é o brônquio? O brônquio é tipo assim, um caninho que leva o ar que eu respiro, que entra no meu nariz, que passa na minha traqueia, até as menores estruturas do pulmão. Ele serve como um condutor do ar. Então o ar chegou, entrou no brônquio, levou até uma estrutura muito pequenininha e lá acontecem as trocas gasosas. E esse brônquio ele pode fechar em algumas doenças. E a principal doença que fecha o brônquio é a asma. Então o calibre do brônquio fica menor. Consequentemente, o paciente vai ter falta de ar, pode ter tosse, pode ter chiado no peito, que é isso que acontece quando tem crise nos brônquios, crises da asma. E vem daí a bronquite, né? A outra doença. Isso a asma é uma bronquite, né? Eu brinco que todo paciente asmático tem bronquite, que é uma inflamação nos brônquios. Brônquio, bronquite, inflamação. Mas nem toda bronquite é de asma, né? Existem outras causas de bronquite, mas todo paciente que tem asma, ele tem bronquite. Olha só que interessante, não sabia disso. E aí agora falando então especificamente sobre o verão, com as temperaturas mais altas, maior tempo com ar-condicionado, a gente acaba alugando casa na praia, no sítio, enfim, que fica muito tempo fechada, né? Quais são os cuidados específicos que os pacientes aí precisam ter para não ter uma crise, enfim? Isso, então essas situações que você me falou são situações muito corriqueiras, né, dos pacientes asmáticos que chegam com crise. Então vamos falar nesse primeiro momento do ar-condicionado, né? Então o ar-condicionado, o grande problema dele não é porque vai deixar o ar gelado, e sim porque deixa o ar seco. Então, o ar-condicionado, para esfriar o ar, ele acaba deixando o ar menos úmido, então ele tira a umidade e, consequentemente, esse ar mais seco irrita mais as vias respiratórias. Então, esse é o grande problema do ar-condicionado, deixar o ar seco. Em relação a ir à casa de praia, ir num sítio, né, que muita gente também vai no sítio, e ter contato com mofo, com poeira, também são fatores que desencadeiam aquela hiperreatividade brônquica que eu falei no começo. Ou seja, vai irritar os brônquios vão responder de uma maneira anormal e vai fechar mais. Então, se você... hoje em dia, no Brasil, é inevitável a gente não usar o ar-condicionado, né? Então, uma maneira de, talvez, reduzir os danos do ar-condicionado é sempre se hidratar bem. Tomar bastante líquido, bastante água. Para aqueles que têm dificuldade com o nariz seco, pode usar soro fisiológico no nariz. Então, tem que ser sempre bem hidratado. Sim, importantíssimas essas dicas, né? E são coisas simples, né, que dá pra gente fazer. A gente não precisa se limitar, né? Deixar de ir nos lugares, enfim, ou não usar o ar-condicionado, né?
E aí, então, voltando a falar de verão, que esse é o grande tema aqui do nosso podcast. Verão combina muito com esporte aquático. E quando a gente fala de prática esportiva, tem alguma atenção específica para os pacientes asmáticos na hora de fazer mergulho, praticar natação, enfim, entrar no mar, curtir um banho de piscina? Quais cuidados eles têm que ter? E o cloro e tem outra questão aqui que é muito importante também, que é uma dúvida da nossa audiência, que é o cloro da piscina, ele pode ser ruim para os pacientes asmáticos ou não? Sim, então assim, o paciente asmático, ele pode e deve nadar, pode e deve curtir a vida. O Sim. fato de você ser asmático não vai te condenar a não ir para a piscina, não ir para o mar. Em relação ao mergulho e ao mar mesmo, né, a nadar no mar, a gente tem que ter um grande cuidado que se o paciente estiver descompensado da asma, se ele estiver com crise ou tiver tido uma crise recente, há menos de 7 dias, essas práticas não estão aconselhadas, tá? Por quê? Porque imagina eu lá nadando no mar, eu tenho uma crise de asma. Então eu posso ter uma dificuldade em nadar, dificuldade em voltar para a areia. E isso não é... A orientação é esperar melhorar a crise para voltar a nadar no mar. Mergulho é a mesma coisa. Imagina você estar lá embaixo com altas pressões no mergulho, respirando um oxigênio diferente do habitual que você respira, né? Inclusive com umidade diferente, o oxigênio através do cilindro. Você pode ter uma crise lá embaixo no mar e ter uma dificuldade em subir, ter um desconforto. Então, se tiver crise atual ou crise recente há menos de 7 dias, não pode fazer isso. A piscina é uma ótima atividade para o paciente que tem asma, né? Quantos pacientes eu escuto falar, nossa, depois que eu entrei para natação, melhorou muito o meu pulmão, controlou muito a minha doença. Sim. Isso acaba sendo até um pouco de mito, porque não é só a natação que faz isso. Se ele tivesse entrado na academia, se ele tivesse entrado com um clube de corrida, ele também teria uma melhora, porque qualquer tipo de atividade aeróbica melhora a asma. Legal. E em relação a algumas substâncias que a gente usa para a higiene da piscina, principalmente o cloro, existem muitos pacientes asmáticos que eles têm crise desencadeadas pelo cloro. Então, se você vai fazer natação e nota que o pulmão começa a chiar um pouco mais, começa a ter mais falta de ar, tente usar ou fazer as suas aulas de natação em uma piscina que use menos cloro, né? Que troca o cloro, como exemplo, pelo ozônio. Então, existem piscinas que são tratadas com ozônio que reduz esse risco em relação ao cloro. Então, a dica não é porque você tem asma que você não pode fazer piscinas tratadas com cloro. Você pode, mas se tiver crise, você pode desconfiar do cloro e aí tem que fazer as suas aulas em piscinas com ozônio. Interessantíssimo, eu não sabia que existia essa alternativa para o cloro, muito bacana. E existe um tabu, né, em torno da asma, né, que quem é asmático, eu sempre ouvi isso, né? Quem é asmático não pode fazer esporte, não pode se exercitar, é perigoso, e é justamente o contrário, né? Por que será que existe esse preconceito, esse tabu em torno da doença? É porque, assim, existem alguns pacientes que têm asma não controlada, né? Muitos deles porque não fazem o tratamento adequado. Quando vai fazer uma atividade física de alto impacto, né? Principalmente corrida, musculação, podem piorar os sintomas. Então ele fica naquele mito, né? Igual você falou, se eu for para academia vai piorar minha asma. Sim. Mas piora porque ele não está controlado, não está fazendo o tratamento. Então hoje todos os guidelines no mundo inteiro colocam atividade física como um tratamento da asma. Que existem tratamentos farmacológicos, ou seja, através de bombinhas, de dispositivos inalados. Existem tratamentos não farmacológicos. O principal, atividade física. Atividade física é fundamental para quem tem asma. Que legal, que incrível. Tá vendo? Informação transforma, né? A gente precisa desse conhecimento. E aí, então, falando de tratamento, essa é a próxima pergunta. A asma é uma doença crônica, ou seja, a gente tem que tratar sempre, né? Pro resto da vida, quem tem asma, sem interrupção. Se tem interrupção, as crises aparecem, né? Então, além de manter o tratamento, quais outros cuidados que o paciente com asma deve levar em conta no verão por conta do tempo seco? Isso, a asma, assim como você falou muito bem, um momento que você tem o diagnóstico de asma, você vai ter para o resto da vida, né? E, inclusive, a asma, ela não se manifesta somente quando o paciente tem sintomas, tá chiando o peito, está tendo tosse. A inflamação, que é o grande problema da asma, ela está sempre presente.
independente se você tem ou não sintomas. Então, o tratamento da asma ele deve ser feito sempre, durante o ano todo, independente se é verão, inverno, outono ou primavera. Eu faço o tratamento hoje em dia para asma visando reduzir risco futuro. Então a gente pegou isso que o cardiologista fala muito, né? Eu vou tratar sua pressão para você não ter AVC, vou tratar seu colesterol para você não ter infarto. Então a gente trata a asma reduzindo a possibilidade de ter complicações futuras. Quais são as complicações? Crises, exacerbações, necessidade de pronto-socorro, internação e até morte. Quando a gente fala especificamente do verão, muitos pacientes asmáticos ainda têm aquela noção de que a minha asma só piora no outono e inverno. Então, no verão, eu posso ficar sem fazer o tratamento. E é aí que ele se engana. É aí que, às vezes, tem uma crise tão forte, ele não tem a bombinha por perto dele, e, às vezes, uma coisa tão simples, uma doença tão tranquila de tratar, acaba sendo uma catástrofe na vida desses pacientes que acreditam que estão curados. Sim, e asma é uma doença grave, né? Uma doença que mata, as pessoas não têm essa noção, né? E você tem alguns dados para compartilhar com a gente? Com certeza é uma doença muito grave, né? Tem vários dados que mostram que morrem em média de 3 a 5 mil asmáticos por ano no Brasil, né? Então, quando a gente pensa que é uma doença de fácil tratamento, nós temos vários medicamentos através, inclusive, do SUS para fornecer para o paciente grátis, é inadmissível, nos dias de hoje, a gente acreditar que ainda morre paciente com asma. Sim. E quem são os pacientes que, infelizmente, acabam falecendo? São aqueles que não tratam continuamente, são aqueles que acreditam que, por algum motivo, a asma estava curada. Ela não cura, a asma tem que fazer o tratamento para o resto da vida. É isso aí, a asma não tem cura, é perigoso, né? Tem que ficar atento, tem que ter esse cuidado. E aí, para finalizar, então, esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para pacientes de asma e também para a população no geral, porque a gente sempre tem alguém que tem, assim, conhece alguém que tem asma, né? Eu tenho uma sobrinha que tem asma, enfim, é uma doença aí até popular, né? Mas que tem muitos estigmas, tabus, enfim, e informações errôneas, né? No fim das contas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Sim, com certeza você conhece alguém que tem asma, né? Sim. Os dados mostram que 10 a 20% da população brasileira tem asma, então é muita gente, né? É a doença mais popular aí do pneumologista, do alergologista. Então, se você tem asma, ou se você conhece alguém que tem asma, saiba que você vai ter uma companheira para o resto da sua vida, né? Então, essa companheira talvez não seja a melhor companheira, mas fazendo um tratamento adequado, ela não vai causar grandes problemas na sua vida. A asma é uma doença crônica. Assim como todas as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas da tireoide, você deve fazer um segmento contínuo. Se você tiver com a asma controlada, a sua vida vai ser normal, você vai ter uma vida praticamente igual de quem não tem asma. As medicações usadas para asma não matam, não viciam e não engordam. Acredite na doença, acredite no seu médico, que você vai ter sim uma qualidade de vida e reduzir o risco de complicações. Que legal, que mensagem incrível para a gente finalizar nosso podcast. Dr. Magda, muitíssimo obrigada, foi muito esclarecedor. E é isso, pessoal, a gente está encerrando aqui mais um episódio da Rádio Novartis. Um beijo e até o próximo. Por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados que em breve voltaremos com mais um episódio. Até mais!